Amém, amado. Vamos continuar o nosso estudo. Amém. Eu parei aqui porque eu pedi o gás e o gás chegou bem na hora que eu estava gravando o ensino. Glória a Deus, né? Amado, Deus, ele é assim maravilhoso, Deus é assim tremendo, né? E eu estou aqui já falando da introdução. Então, você conhece a história, né, de Ruth e de Noemi. Na primeira fase de Ruth e de Noemi, foi muito sofrimento, né, amado? Foi muito sofrimento. Mas uma coisa, querido, que nós aprendemos, Ruth e nem Noemi não desistiu, irmãos. Preferiu confiar em Deus. Tudo que estava acontecendo com Ruth e com Noemi demonstrava, amado, poderia estar tudo levando para a pessoa desistir, abandonar Deus, esquecer de Deus. Muitas vezes, amado, certas provas, né, que nós enfrentamos, que você enfrenta, que muitas vezes vem pensamento de você desistir, mas você não deve desistir não, meu querido. Se Ruth e Noemi tivesse desistido, Deus não honraria a Ruth, Deus não honraria a Noemi. Por que que Deus honrou a Ruth e a Noemi? Porque, né, mesmo passando o que elas passaram, mas ela preferiu confiar em Deus. Elas continuaram a confiar em Deus, querido. E o que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que nós, em qualquer situação da nossa vida, meu amado, minha amada, nós devemos, assim, confiar em Deus, né? Confiar no Senhor, não olhar para nossas condições, ou até mesmo o que nós estamos passando, mas nós devemos, assim, continuar confiando em Deus. Então, aqui, amado, nós vemos que Boaz casa-se com Ruth, né? E Ruth tornou-se esposo de Boaz, né? E a Bíblia deixa bem claro aqui que Boaz o amou. Olha que coisa tremenda, amado. Aquela mulher que estava ali trabalhando para ele, né? Trabalhava ali, catava espigas, né? E que caía da carroça, né, dos carros, das carroças, e ela ali catava, ali sendo ali, meu amado, ali todo mundo observando, ela catava aqueles milhos ali para poder sobreviver, né, pois tinha chegado recentemente ali a terra de Belém. E nós vemos assim, meu amado, que aqui Deus começou a honrar a Ruth, e Deus trabalhou de tal forma que preparou Boaz, um homem com grande estrutura e riqueza, para ser esposo de Ruth. E a Bíblia diz aqui que eles se casaram. Aleluia. E Boaz o amor, né, querido? Ali e como a sua esposa. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado é o nome do Senhor. Nós vemos aqui, amado, que Deus abençoou a Ruth e também abençoou a Noemi. A benção que vinha para Ruth era a mesma benção que vinha para Noemi. A honra que vinha para Ruth era a mesma honra que vinha para Noemi. Veja, querido, que coisa tremenda. A benção que estava em Ruth era transferido para Noemi. Por quê, pastor? Porque a Ruth, amado, creu no Deus da Noemi. Por isso que a benção que vinha para Ruth é a mesma benção que vinha para Noemi. Assim era na nossa casa, amado. Quando, meu amado, seu esposo crê no Deus que você serve, a mesma benção que vem para você, minha irmã, vai vir para o seu esposo, né? Ou vice-versa. Quando o esposo é crente e a mulher não é crente, mas a mulher crê, aleluia, a benção quando vem para o esposo, a mesma benção vem para a esposa. É algo assim extraordinário, querido. Aleluia. Como que Deus é tão tremendo, amado. A benção que vinha para Ruth,
a benção vinha para Noemi. Era tremendo. Ruth era abençoada, Noemi também era abençoada. Quando Noemi era abençoada, a Ruth também era abençoada. É a mesma coisa quando quando a Noemi estava na prova, a Ruth também estava na prova, irmão. Entende isso? Agora, a bênção também era a mesma coisa. A bênção vinha para Ruth e alcançava Noemi. A bênção vinha para Noemi, alcançava a Ruth. Nós aprendemos com isso que é da mesma forma, é na nossa vida, na mesma forma, é na vida do irmão. Oh, aleluia. Quando a bênção te alcançar, quando a bênção chegar até você, meu querido, meu amado, a bênção vai chegar até o seu esposo, minha irmã. Quando a bênção chegar ao seu esposo, a bênção também chegará aleluia, a esposa. E assim é a bênção de Deus. Por quê, pastor? Vou repetir. Porque tem crido no Deus da bênção. Aleluia. Então Deus abençoa Ruth de tal forma que ela engravidou. Aleluia. Ela casou e ela engravidou. Aleluia. O casamento era a benção da Ruth e o menino era a benção de Noemi. Ei, deixa eu dizer para você, escute bem. Aleluia. Aqui Ruth capítulo 4, versículo 13. Presta atenção. Aleluia. O casamento, aleluia. Deus estava honrando a Ruth. E o menino, Deus estava honrando a Noemi. Você não entendeu? Deixa eu repetir. Aleluia. O casamento, Deus estava honrando a Ruth. E o menino, Deus estava honrando a Noemi. Namanacandarabás. Estou sentindo aqui a presença de Deus. Estou sentindo a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, a graça do Espírito. Estou sentindo a graça do Espírito, a presença de Deus, a presença de Deus. Querido, como é bom, aleluia, receber a presença de Deus, ser tomado pela presença de Deus. Você também, querido, querida, que tu vai ouvir esta palavra, seja tomado pela presença de Deus. Seja tomada pela presença de Deus. Seja tomado pela presença de Deus. Deus com a sua presença. 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 Oh, glória. Dá uma olhadinha aqui no versículo 14, querido. Aleluia. Aqui de Ruth 4, versículo 14. As mulheres comentaram com Noemi: Bendito seja Deus, quer dizer Javé, que não te deixou sem alguém para te resgatar. Que o nome do teu neto seja celebre em Israel. Querido, essas mulheres aqui que comentaram isso, pode ver que no finalzinho elas profetizaram. Dá uma olhadinha, celebre em Israel. Essa palavra celebrar em Israel é uma palavra profética, irmão, uma palavra profética. Celebre aqui é uma palavra profética. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém te resgatar, que o nome do teu neto seja celebre em Israel. Celebre Israel. Foi uma palavra profética. Eu quero que você levante a mão à direita aí. Levanta a tua mão direita e profetiza. Aleluia. Aleluia. Que o meu nome, que a minha vida seja celebre no meio da minha família. Celebre, aleluia, no meio dos meus amigos, das minhas amigas, dos meus conhecidos. Celebre, aleluia. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, assim como o Senhor abençoa a Ruth e também abençoa a Noemi, o Senhor nos abençoará. Segundo, todos viram
a bênção na vida de Ruth e de Noemi. Aleluia. Deus mostrou para todos que era Ele que abençoava a Ruth e a Noemi. Da mesma forma, Deus fará conosco. Todos vão ver você como abençoado. Deus vão ver você como abençoada. Aleluia. Assim como Deus fez as pessoas, as mulheres ver, todos verem, aleluia, a benção na vida de Ruth e de Noemi. Você vê aqui, amado, amada que está me ouvindo, no versículo 14, que as mulheres virem comentar, irmãos, com Noemi, falaram com Noemi. Pode ver que essas mulheres aqui, aleluia, ela bem dizer o nome do Senhor, depois elas profetizou. Aleluia. Olha aí, querido, amado do Senhor. Aprenda a palavra do Senhor, seja edificado, seja fortalecido pela graça, pelo poder, pela glória, pela manifestação da glória de Deus. Deus é quem manifesta a sua glória. Deus é quem manifesta a sua glória. Então, querido, o Senhor Deus, aleluia, fez que todos viessem ver a bênção na vida de Ruth e na vida de Noemi. Bendito seja Deus. A terceira coisa que nós aprendemos é as bênçãos de uma geração. As bênçãos de uma geração. Presta bem atenção que aqui, aleluia, é muito importante para que você, aleluia, bendito seja Deus, possa sim a entender, aleluia, em nome de Jesus. O versículo 15 diz assim: este menino abençoará com a nova vida e te sustentará e consolará na velhice, porquanto é filho de tua querida nora, que muito te ama e que te é melhor do que 7 filhos. Bendito seja Deus. Ei, querido, presta bem atenção aqui. Eu quero assim pedir a sua atenção aqui, aleluia, para o conteúdo deste versículo 15. Aleluia. Este menino te abençoará. Veja aqui as mulheres profetizando, Deus falando na boca dessas mulheres. Este menino te abençoará. Presta bem atenção. Aleluia. Presta atenção aqui, que isso aqui é muito importante. O menino que nasceu, o Obed que nasceu, seria a benção de uma geração. Aleluia. Ele seria uma benção de geração. Presta atenção, irmãos, para você entender. A benção não era somente de Noemi. A benção não era somente de Ruth. Veja a grandeza desse Deus, irmão. A benção também seria a benção para uma geração. Eu quero que você entenda algo aqui, algo glorioso, algo tremendo. A bênção de Deus não foi só para Noemi e para Ruth, mas seria também para a geração que haveria de vir. Aleluia. Nosso Deus, querido, querida, que está me ouvindo, Ele nos abençoa. Aleluia. E a bênção não será só minha e da minha esposa, também. A bênção também será da minha geração, da minha linhagem. Deus haveria de abençoar. A bênção do Senhor seria a bênção de geração. Eu não sei se você entende isso, a bênção de gerações. Eu quero que você levante a mão direita para o céu. Diga, eu recebo, sim, a bênção de geração. Ei, aleluia, aleluia, aleluia. A bênção de gerações. Quem quer tomar posse da bênção de gerações, levanta a mão. Levanta a mão, você que está aí, crente, você que não consegue abrir esse áudio, você que não consegue abrir um áudio, aleluia, para ouvir a palavra. Levanta a mão aí, crente, receba a bênção de geração. A bênção de geração alcança você, crente. A bênção de geração alcança você, crente. Levanta a mão aí, crente, levanta a mão, dá glória, dá glória, dá glória. Este menino te abençoará com a nova vida. Olha bem, irmãos. Aleluia, esse menino haveria de abençoar. Havia uma unção na vida desse menino.
Aleluia. Havia uma unção, a unção que alcança os filhos. Aleluia. A unção que estava em Noemi e Ruth passou para este menino. A unção que estava em Boaz, no pai, passou para esse menino. A unção que alcança filho. A unção tinha alcançado esse menino. A unção tinha alcançado esse menino. O nome dele é Obed. A unção tinha alcançado Obed. Obed seria a benção de uma geração. Amedecandarabaço, redebecambarabaça. Tem crente aí para ser batizado com o Espírito Santo. Tem crente aí que já é batizado com o Espírito Santo. Você que é batizado com o Espírito Santo, começa a falar a língua dos anjos aí. Começa a falar línguas aí. Você que não é batizado, seja batizado agora. Seja batizado agora, aleluia. A unção que alcançou geração. A unção que alcançou os filhos. A unção dos filhos. Aleluia. Alcançou Obed, o menino que nasceu. Aleluia. Haveria de abençoar, aleluia, uma geração. Abençoar gerações. Eu não sei se você está entendendo o mistério. Aleluia. Eu não sei. Diz que esse menino haveria de abençoar com nova vida. Aleluia. Esse menino ia trazer vida para a geração. Presta bem atenção, querido. Há uma unção aí. Uma unção que trará bênção. Aleluia. Para uma geração, para as gerações. E diz mais, e sustentará. Diz que a unção deste menino haveria de sustentar não somente, aleluia, a Noemi, a Ruth e o seu pai na velhice, mas também uma geração. Que unção é essa, irmão? Que unção é essa? Aleluia. E esta unção consolaria na velhice, aleluia, aleluia. Consolaria a sua mãe, sua avó, seu pai, na velhice. Esse menino, ele teria uma vida longa. Obed teria uma vida longa. Haveria uma unção na vida de Obed. E manacandarabaço, redecandarabaço, labacambarababaço, necandaraia, alabacandarabacandarabarabás. E ele consolará na velhice, porquanto é filho da querida nora, que muito te ama, que te é melhor do que 7 filhos. Naquele momento, Noemi, quando recebeu essa palavra de unção profética, Noemi tomou o menino em seu colo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo visitou a Noemi naquele momento. Noemi foi cheia da graça, da glória, saiu ali correndo, tomou o menino no seu colo e passou a cuidar dele como se fosse a mãe. Aleluia! Bendito seja Deus. Aí, meu amado, a unção é assim. Começa a alcançar, aleluia, regiões, dimensões. O versículo 17 diz que as mulheres da vizinhança viram o menino e exclamaram: eis que a Noemi tem um filho. Todos vão ver aleluia, todos vão ver, vão ver, meu irmão. Todos vão ver, todos que viram uma Ruth, uma Noemi envergonhada, agora está vendo uma Ruth e uma Noemi honrada pelo Senhor. Da mesma forma, Deus fará comigo, com você, quando nos viram desonrado, mas agora vai nos ver com honra. Com honra, com honra. Deus vai ver, muitos vão ver você com honra. Quem está entendendo o mistério, levanta a mão aí. Quem está entendendo o mistério, levanta a mão aí. Vai ver você com honra. A unção aí, meu irmão. A unção, pega a unção, pega a unção. Toma a unção, seja cheio da unção, da presença de Deus. Ei, a unção de Obed, a unção que estava na vida de Obed, é a mesma unção que pode estar na tua vida agora. Você crê nisso? Você crê nisso? Toma posse aí, levanta a mão, se levanta, se levanta, se levanta, seja cheia do Espírito Santo, cheia da glória, 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 glória. Glória a Deus, aleluia, 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 glória, 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 glória. Dai glória, igreja.